Olá, paz do Senhor Jesus. Iremos cumprimentar a todos, convidando nesse momento para participar da nossa live e compartilhar a nossa live. Glórias a Deus. O nosso socorro, ele vem do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, é bem presente na hora da angústia. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí na nossa live. Estamos aguardando aí. Hoje nós vamos falar acerca da vida eterna. Da vida eterna e do castigo eterno. Deus tem uma palavra muito forte para o teu coração hoje. Se você está participando das nossas lives, da nossa campanha, não se preocupe, não tenha medo do coronavírus. O coronavírus, ele é o vento da China que Deus permitiu chegar até o Brasil, para que o povo brasileiro se arrependa, principalmente as lideranças, pastores, cantores, pregadores. A nossa liderança política vai ser varrida. Toda a casta de demônios que estão há muitos anos dominando sobre a nossa nação, esse mal que nos sobreveio, eles serão expulsos quando nós se colocarmos de pé e sermos lançados no mar, diante da dificuldade. Mabel Lopes, muitos estão com medo, estão dizendo aí, não, a igreja vai perecer, muitos vão morrer, é problema. Não se preocupe, não se preocupe com a igreja tem dono. A igreja tem dono. Jesus é o dono da igreja. Aleluia. Nós vamos ler sobre o fim dos tempos, o fim do sermão profético, capítulo 25 de Mateus. Enquanto você está compartilhando a nossa live, eu quero convidar todos os irmãos, todos vocês que estão entrando aí. Nós fizemos uma campanha muito forte de 7 dias de oração e jejum e Deus nos abençoou tremendamente nessa campanha. Deus nos abençoou com muitas almas, 25 almas pelo menos se entregaram para Jesus e tivemos muitas curas, muitos milagres. Enquanto você vai compartilhando, Josimari Prestes, Jossara Rodrigues, a paz do Senhor, Mabel Lopes, Cristiele Matoso, Kiobá Lopes, a paz do Senhor, todos vocês que estão entrando, Dilma Silva, a paz do Senhor a todos, Juscelia Veloso, vocês que estão entrando aí, minha esposa, Milka Torares, minha família, que está aqui na audiência, eu quero que você compartilhe, Pastor Júnior Fonseca, meu amigo, a paz do Senhor. Vamos estar tratando de um assunto muito forte hoje. Se você tem coragem de encarar uma mensagem forte, uma mensagem que tem base bíblica, sustentação bíblica, se você tem coragem de encarar uma mensagem forte, você permaneça aí. Você vai ver quem é que vai ser salvo e quem vai ser condenado. Só existe 2 caminhos. A Bíblia diz que existe o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. E a porta larga, o caminho largo, muitos entrarão por ela. Letícia Veríssimo, Maria Isabel, Jussara Dantas, Amélia Mota, todos vocês que estão entrando aí, Maria Inês Velasquez,
todos vocês, Adeildo, Alencar, a paz do Senhor. Grande abraço também, meu amigo Eva Maria, Jussara Dantas, Aldo Luiz. Vocês que estão de posse hoje da mensagem bíblica, abram a sua Bíblia aí. Eu quero ministrar segundo a graça que Deus tem nos concedido hoje, sobre um assunto que poucos têm coragem de pregar. Fernando Silva, poucos têm coragem de falar. Se você é salvo, você tem o céu. Se você não é salvo, você tem um inferno. O inferno existe e ele vai levar muitas pessoas. Muitos vão ir para o inferno. Pior do que ser infectado e contaminado pelo coronavírus é morrer. E pior do que morrer é morrer e ir para o inferno. Jesus quer livrar do inferno. O céu foi feito para todos nós, mas Deus deixou um livre-arbítrio. Deus deixou a decisão. Amélia Mota, Aparecido Matos, Esther Medeiros. Deus deixou o livre-arbítrio. Você tem o poder de levantar ou sentar, de ligar ou desligar o seu celular. Silvio Júnior, Deus abençoe. Obrigado, Silvio, pela arte aí que você fez aí das minhas lives aí. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Jossara Rodrigues, o pior do que morrer é morrer e ir para o inferno. E muitas pessoas estão esquecendo. Eles estão só preocupados com o momento agora. Cristina Amaral, tem muitos aí que estão preocupados com o momento. Mas você tem que se preocupar com a vida eterna. A Bíblia diz que nós não podemos ter medo de qualquer circunstância, de qualquer coisa. Mas nós deveríamos ter medo daquele que pode matar nossa alma, matar o nosso corpo e lançar nossa alma no inferno. E sabe quem tem esse poder? Não é o diabo que tem esse poder, mas é Deus. E Deus respeita o livre-arbítrio. Deus vai respeitar você. Deus vai respeitar a sua decisão. Se você quer ir para o céu, você vai entrar pelo caminho que leva ao céu. No céu não vai entrar ninguém pela janela, não vai entrar ninguém pelas portas do fundo, não vai entrar ninguém de maneira que não tenha o azeite. Lembra das 10 virgens? 5 que tinham azeite entraram, 5 que não tinham ficaram por lá de fora. Então nós vamos ler aqui um texto muito forte, viu? Eu queria avisar os irmãos, meus amigos, meus irmãos que nos acompanham aqui, que nós estamos numa campanha de arrecadação para o nosso instituto. Nós estamos com a campanha de arrecadação de 100 cestas básicas. Os irmãos que acompanham nossos projetos, nossos trabalhos, Cleide Medeiros, Andressa Juliana, Amélia Mota, nós estamos com a campanha de arrecadação de alimentos. Se porventura tiver alguém escutando e quiser fazer uma doação, nós temos muitas pessoas necessitadas nesse momento. O nosso estoque de alimentos, infelizmente, terminou. Nós não temos como atender mais famílias e também nós não temos da onde tirar mais recursos. Então nós deixamos aí o convite aí para quem quiser cooperar nessa obra social, contribuindo com alimentos, nos procure. Meu telefone celular é 67 999 39 36 39, tá bom? Deus abençoe Paulo Oliveira, Letícia Veríssimo, está deixando o versículo 42 do capítulo 24, que diz: pois vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu quero ler capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá a ovelha à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Preste atenção. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. A vida eterna, ela é para os justos, e o tormento eterno é para os injustos. Então nós temos aqui duas classes de pessoas. Nós temos a classe daqueles que vão ir para a vida eterna e aqueles que vão para o tormento eterno. Então, quando isso vai acontecer? Quando a Bíblia diz que vai acontecer um momento, um tempo, um julgamento. Depois da tribulação e da volta de Cristo na terra, antes de ser instaurado o milênio, isso é chamado como a segunda volta de Cristo. Então esse primeiro momento que nós estamos vivendo é antes do arrebatamento da igreja. Então nós estamos vivendo o momento final da igreja na terra. Quando as dores, quando os sinais se intensificam e se tornam mais fortes, vai nascer um novo tempo, que é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que vai ficar uma parte da terra depois do arrebatamento. Os que subirem vão estar 7 anos com Cristo no céu. E os que ficarem, vai ficar 7 anos na grande tribulação. A Bíblia diz que nesse tempo de grande tribulação, a terra vai ser governada pelo anticristo, que é um governo que vai ser instaurado único em todo o mundo, que vai reger o mundo, e vai existir uma única religião governada, dominada pelo profeta, o falso profeta. Então vai haver uma religião mundial e vai haver também um governo mundial. Todo esse governo e essa religião universal, ela se chama de unificação, não é? Então nós já temos esses sinais, os sinais
da globalização, da unificação mundial, não é? E esse tempo, ele já está sendo preparado. Então, quem é que vai subir no arrebatamento da igreja? Quem vai subir no arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que vão subir aqueles que são santos, separados, aqueles que estão preparados para subir. Quem é esses que estão separados? Quem é esses que estão vivendo em santificação? Joyce Kelly Alves, Eva Benedita, Gilza Santos, Silvio Júnior. Quem são esses? Darielle, Eduardo Alves, Regiane Pereira. Quem são os que vão subir? Nail Oliveira, Marilei, Jaqueline Dutra, Aicina Charles. Quem são? Adília Leandro, os que vão subir no arrebatamento da igreja. Existe uma classe de pessoas que vão subir. Existe um povo que vai subir no arrebatamento da igreja. Existem muitos que estão duvidando do arrebatamento, estão duvidando dos sinais, estão achando que nós estamos com brincadeira. Muitos aí, eles acreditam que as coisas vão melhorar ainda mais. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos esperar de maneira nenhuma melhoras nessa terra. Nós podemos aguardar o arrebatamento da igreja, e pode ser que o arrebatamento da igreja ainda não aconteça hoje ou amanhã, mas eu tenho certeza e quero dizer uma coisa: ele está muito próximo de acontecer. Por que, pastor, o arrebatamento está próximo de acontecer? Por causa dos sinais, por causa dos sinais que estão tão evidentes, a cada dia mais fortes. Então se aproxima porque está na Bíblia. E nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo do arrebatamento. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mateus 24, 40. Esse versículo que o Silvio está mandando aí, presbítero Tiago Ribeiro, paz do Senhor, grande abraço, meu irmão, Tereza Bruno, todos esses sinais que estão acontecendo, vai culminar num grande acontecimento, que se nós estamos esperando ele acontecer, ele vai acontecer. E se nós não estamos esperando, pastor, se nós não quiser saber de nada e deixar as coisas acontecer, ele vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Se nós estivermos preparados, nós podemos salvar nós e a nossa família. Se nós cremos no arrebatamento, nós vamos se preparar. A Bíblia diz que o arrebatamento é semelhante aos dias de Noé, porque Noé pregou e muitos zombaram e desacreditaram da sua mensagem. Mas o Senhor cumpriu a sua palavra. Mas Noé e a sua família, Silvio, Thaís, Caroline, se Deus cumpriu a sua palavra na vida de Noé, Aelto do Amaral, saudação, Claudete Cavolione, é porque Deus, ele queria salvar a vida de muitos, mas muitos não quiseram a salvação. Então por isto que a salvação é uma condição que nós temos que decidir. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Deus não vai obrigar ninguém a ser condenado. Nós é que temos que decidir. Se nós queremos Jesus, nós temos que viver uma vida íntegra, uma vida separada, uma vida que agrada ao Senhor. Se nós não vivemos essa vida que agrada a Deus,
então nós estamos conduzindo a nossa vida para o castigo eterno. E muitos vão ser deixados para trás. Alguns vão ficar no arrebatamento e eles vão procurar a igreja, vão procurar os pastores, vão procurar os irmãos da igreja e vão encontrar um tempo de aflição, de angústia, e então vai acontecer uma grande decepção na terra, principalmente para os desviados. O anticristo, falso profeta, já vai estar governando a terra, vai trazer uma falsa paz, implantar o chip, e que muitos não vão poder comprar nem vender se não tiver o chip, ou todos, né? Hoje a preparação já está praticamente em todo o mundo já digitalizado. Hoje, sem o cartão de crédito, é praticamente impossível as pessoas receberem sem cartão. Todo mundo tem cartão de crédito para pagar, para comprar, e é um chip. É um chip. Não estou dizendo que esse é o chip da besta, não é a marca da besta, não. Mas pode ser semelhante a esse. É um exemplo que eu estou dando. E o mundo está caminhando para esse tempo. E a Bíblia diz que vai haver muita aflição na grande tribulação. Muito choro na grande tribulação. Aqueles que morreram agora, por exemplo, sem Jesus, eles estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra, e eles não querem ouvir a palavra, não querem aceitar Jesus, não querem viver o evangelho, eles não querem renunciar à sua prática errada, à sua vida errada, eles querem permanecer no pecado. É uma escolha de cada um, é uma escolha de cada um, mas no dia do julgamento, todos nós vamos ter uma oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. Se você quer servir a Deus, decidir para servir a Deus, você tem que ser crente de verdade. Não adianta você ser um crente de fachada. Pastor de Jaías Vieira, lá da cidade de Juti, meu abraço, pastor. Deus abençoe também sua família e seu ministério. Não adianta nós termos uma vida de engano. Hoje eu falo que sou crente, mas eu estou praticando coisas erradas. Minha vida não condiz com o que eu estou pregando. Quantas pessoas vão chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz, Senhor, no teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Malditos que praticais a iniquidade. Pessoas que praticam a iniquidade não conseguem suportar uma mensagem como essa. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela confronta contra o nosso pecado. Ela confronta-nos com aquilo que nós fazemos de errado. Ela confronta com as nossas práticas de iniquidade. E muitos não querem ser confrontados. Alguns querem viver o Evangelho, mas ele quer viver o Evangelho, um Evangelho light. Um Evangelho que só faz aquilo que convém a ele. Quando o Evangelho fere alguma coisa que ele acha que é importante, pastor Jovair Pereira, pastor presidente ali na Naviraí, um grande abraço, pastor. Deus abençoe sua família, sua igreja, os seus cuidados aí. Quando essas pessoas, eles enfrentam uma mensagem dura, eles não suportam ouvir a mensagem. Eles não suportam, porque eles querem viver a prática do erro, da iniquidade. Mas vai chegar o dia do arrebatamento, vai chegar o dia do julgamento também. E tudo o que nós fazemos aqui na terra, lá em Apocalipse diz que tem o livro das obras. Preste atenção, que tem o livro das obras.
e o livro das obras estão registrando aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que nós fazemos de mal também, de errado também. Por que que tem o livro das obras? Porque é a partir das nossas obras que também nós vamos ser julgados. Alguém pensa assim, mas eu aceitei a Jesus. Você aceitou a Jesus, mas você continuou seguindo a Jesus? Você continuou sendo fiel a Jesus? Fabiano Guimarães, Laís Bittencourt, Pai do Senhor, todos vocês que estão entrando aí. Irmãos, compartilhem nossa live. Jaqueline Dutra, eu sei que essa mensagem aqui, ela não massageia o ego de ninguém, né, Jaqueline Dutra? Essa mensagem é uma mensagem dura, forte, é uma mensagem de arrependimento, de salvação. Então, muito poucos que vai ler o título aí, castigo eterno, vida eterna e castigo eterno, eles não suportam, sabe por quê? Eles querem viver só para receber bênção, mas eles não querem um abençoador. Eles não querem viver debaixo da bênção do abençoador. Eles só querem a bênção e vão embora. Como aqueles 10 leprosos que aceitaram serem curados. Jesus curou 10, mas um só voltou para agradecer. E Jesus perguntou, cadê os outros 9? Cadê os 9 que não vieram agradecer? Então o evangelho, ele é muito mais do que uma decisão momentânea. E existe uma classe de pessoas que dizem, Juscelia Veloso, Sônia Santos, a paz do Senhor, uma classe de pessoas que ainda dizem que salvo uma vez, será salvo para sempre. Nunca isso pode acontecer, porque a nossa decisão hoje, ela tem que continuar tendo perseverança. A Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, será salvo. Quem for fiel até o fim, Josi Martins, Marcílio Beli, Deus abençoe aí no Mato Grosso, Mia Isaac, Deus abençoe, grande abraço. Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Então nós não podemos viver o momento agora e aceitar o evangelho nas suas comodidades, no momento que nós estamos angustiados, no momento que nós estamos desesperados, nós aceitamos a Jesus, mas quando aquele momento passa e nós se tornamos abençoados, nós somos fortalecidos, nós somos renovados por Deus, Deus abençoa até financeiramente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma classe aí de pregadores que estão dizendo que servir a Jesus no tempo de crise, não é fácil. Eu penso o contrário. Sabe quando eu acho difícil? Sabe quando eu acho difícil servir a Deus? É no tempo bom. É quando você está com a geladeira cheia. É quando você tem o carro gasolina cheia. É quando você tem dinheiro no banco. Quando você tem dinheiro. É esse tempo que é difícil ser fiel a Deus. Porque a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você não consegue ser fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Então essas pessoas nunca foram fiéis no pouco. Eles nunca foram fiéis no mínimo. Quem tem muito e não consegue ser fiel no muito, é porque nunca foi fiel no pouco. É porque nunca conseguiu ser fiel naquilo que ele tinha, Claudinei, Francisco, a paz do Senhor. Quantas pessoas perderam a oportunidade de serem abençoados e salvos? É por isso que a Bíblia diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza faz com que o homem perca a submissão, a dependência a Deus. Porque as pessoas, eles acreditam mais no que eles têm, no que eles possuem, mas nas suas riquezas. O coração está voltado para a riqueza. E a prática do evangelho, ela é voltada para o contrário. Por que causa Deus abençoou
muitas pessoas, para que estas pessoas abençoem outras pessoas. Deus sempre teve misericórdia dos pobres. Deus sempre teve misericórdia dos necessitados. E essa passagem que diz aqui que as nações vão ser reunidas, o poder vai ser reunido diante de Deus, e ele vai apartar uns para um lado e outros para o outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas, Sara Meirelles. Assim vai ser também Deus, vai separar os bodes das ovelhas, vai separar um para a direita e outros para a esquerda. E a Bíblia diz que o rei vai dizer, vai falar. Hoje tem muitas pessoas, Aline Santos, que falam, eles falam o que eles acham. Eu falo, eu acho, tantas opiniões, Silvio, Júnior, tantas pessoas têm opiniões e eles querem falar, mas no dia do julgamento ninguém vai poder abrir a boca. Vão ter que ficar todos esperando o rei, e o rei é que vai falar. E nós, todos os que estiverem ali, vão ter que ficar calados para ouvir o que o rei vai dizer. E sabe o que o rei vai dizer? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou desde a fundação do mundo um lugar especial para nós. Irmã Elza dos Anjos, a paz do Senhor, minha professora da escola dominical, tive a honra de ser aluno ainda quando criança. Pastor Denilson Rodrigues, a paz do Senhor. Muitos vão dizer, muitos vão ouvir o rei dizendo: vem benditos do meu Pai, possui por herança, é de vocês, está preparado desde a fundação do mundo para que vocês entrem na vida eterna, no paraíso, no reino que está preparado. Aleluia. Nelson Lima, Sandra Figueira, Esther Medeiros, está preparado. Lembra que Jesus disse no capítulo 14 de João, Ana Flávia, o que Jesus disse, Dani Almeida? O que Jesus disse em João 14? Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus disse, Samara Cordeiro, Claudinei Francisco, Jaqueline Dutra, Jesus disse que na sua casa, na casa de Deus, já havia muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele disse: se não fosse assim, se não existisse essas moradas preparadas, eu vou-lhe teria dito, vou vos preparar. Jesus disse: se não tivesse nada preparado, eu mesmo ia dizer que eu vou preparar lugar. Mas ele diz: mas já está preparado, já está preparado. E aqui está dizendo que está preparado desde a fundação do mundo. Já está nos preparado, Fernando Silva, Anália Matos. Deus preparou lugar, uma morada para aqueles que vão ser chamados pelo Senhor, pelo Rei. E o Rei, Jesus, vai dizer: os que estão à sua direita, viu? Os que estão à sua direita. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por qual motivo? Eu queria que você parasse aqui e prestasse bem atenção. Quem vai ser chamado para ocupar esse reino por herança? Qual o motivo? Por que eles vão ser chamados? Por que uns vão ir para o céu e outros vão ir para o inferno? Por qual razão? Por qual motivo? Qual é a diferença entre os que vão para o céu e os que vão para o inferno? Qual é a diferença? Preste atenção, versículo
35 do capítulo 25. Porque tive fome e deste-me de comer. Olha que este povo aqui, esta classe da igreja, essa igreja, vamos dizer assim, que vai ser chamado para a vida eterna, são aqueles que alimentam os famintos. Tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Preste atenção, Tiago, Ribeiro, Samara Cordeiro, Flores, que Jesus está falando que quem vai ocupar o seu reino são aqueles que fazem, que praticam boas obras. As boas obras não vai salvar ninguém. Só que Tiago diz que a fé sem a obra é morta. Então, tem muitas pessoas que eles falam que são crentes, que servem a Deus, né? Que fazem tantas coisas aí, pregam para a multidão, mas eles não têm misericórdia, eles não alimentam o faminto, eles não dão água para o sedento, eles não hospedam estrangeiro, eles não visitam os doentes, eles não visitam os prisioneiros. Esses que não praticam essas obras não vão entrar no céu. É isso mesmo, não vão entrar no céu. Não é o céu o lugar de quem não pratica misericórdia. Eu estou provando a Bíblia. Está escrito. Está escrito. Preste atenção. Que está em capítulo 25, versículo 35. Quem vai entrar no céu? Quem alimenta o faminto. Quem dá de comer ao faminto. Quem é o faminto? Você preste atenção. Eu vou pedir para os irmãos abrir em Isaías 58. Isaías capítulo 58. Hoje eu tô mais tranquilo, estou dando uma palavra mais expositiva. Eu gostaria que você abrisse o livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Abra Isaías 58 e você vai acompanhar comigo e vai ver que Jesus, que Deus, ele sempre se agradou de que o seu povo realizasse a sua obra com misericórdia. Deixa eu ver se é Isaías 58 mesmo. Capítulo 58 de Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Pessoas que jejuam, Silvio, Nelson Lima, pessoas que se dizem crentes, que clama a Deus e quer exigir de Deus, dizer, Senhor, nós jejuamos, nós fazemos isso, Senhor, e Deus está dizendo, vocês jejuam para o vosso próprio contentamento. Eis que para contendas, debates, jejuais e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto.
O jejum que Deus espera é um jejum diferente. Preste atenção no versículo 5 de Isaías 58, que diz assim, ó: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Quantas pessoas praticando, fazendo a obra de Deus errado, até jejuando errado. Por isso que muitas pessoas falam: mas eu jejuei, eu busquei a Deus, eu faço isso. Por que, Senhor, que o Senhor não ouve? Por que, Senhor? Oh, meu Deus, eu faço a tua vontade. Uma oração de hipócrita. Pessoas que batem no peito e dizem: olha, eu faço, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é uma prática enganosa, errada. Pessoas querem fazer boas obras, mas fazer errado. Preste atenção que Deus está falando aqui. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que Deus escolheu. Olha o jejum verdadeiro que nós temos que fazer. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os que quebrantados, e que despedace todo o jugo. Sabe o jejum que nós devemos fazer? É aquele jejum para salvação, para libertação de almas que estão presas, que estão enfermas. É para isso que nós temos que jejuar. É para Deus nos usar para quebrar, para despedaçar as correntes, para soltar as ligaduras da impiedade, as ataduras do jugo que está sobre as vidas das pessoas. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto? Presta atenção. Deus está dizendo, porventura, capítulo 58 de Isaías, versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo nu, ou cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Eu estou provando aqui que o capítulo 25 de Mateus é o capítulo das práticas e boas obras que manifestam, materializam a nossa fé, que vai levar muitas pessoas para o céu, e que vai ser a falta destas obras, dessas práticas, que vai levar muitas pessoas para o inferno. Então, Deus está dizendo que o verdadeiro jejum, que a verdadeira prática que ele gostaria, é que porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Deus está dizendo que nós precisamos repartir o nosso pão. Nós precisamos recolher os estrangeiros, ajudar os estrangeiros. Nós precisamos cobrir, vestir aqueles que precisam de roupa. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. Aí diz assim, ó: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe por que esse coronavírus aí, ele não foi resolvido ainda? Porque muitas pessoas têm interesses próprios. Tem pessoas que estão jejuando, orando, fazendo campanha, mas eles não estão arrependidos, eles não querem fazer a prática verdadeira do evangelho. Preste atenção, irmãos, preste atenção, que eles não vão receber a cura. Por quê? Porque eles não estão fazendo o que Deus está pedindo para fazer.
Tem pessoas que não entendeu até hoje que a vontade de Deus é que nós pregamos o evangelho nessa terra e realizamos a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? Nós somos representantes de Deus na terra. O que é que Jesus fez na terra? Qual foi o ministério de Jesus? Jesus não transformou água em vinho naquele casamento, trouxe alegria. Jesus, ele não multiplicou pão, não deu pão para os famintos. Jesus, ele não curou os leprosos. Ninguém podia tocar no leproso. Jesus foi lá e tocou no leproso. Ninguém podia pregar no sábado. Jesus foi lá e pregou e curou no sábado. Ninguém tinha autoridade de dizer que ele era filho de Deus, e Jesus veio e se manifestou e disse: eu sou filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele manifestou na prática. Jesus manifestou aquilo que está na sua palavra. Como é que nós queremos que Deus nos ouve se nós não se arrependemos, se nós não estamos fazendo a maneira certa? Pode jejuar 20, 30 dias, mas se não fizer certo o jejum, esse jejum é um jejum de sacrifício de tolo, Se você não fizer o jejum pensando no que você tem propósito, é para libertar vidas, é pegar aquela comida que você ia comer, meu irmão. Você está fazendo jejum, é pegar aquela comida que você ia comer e levar para o faminto. Você precisa entender o propósito de Deus. Então, eu estou lendo e provando aqui que o Senhor, ele vai chamar aqueles que vão para a herança, o reino do seu pai, aqueles que quando ele teve fome, deu de comer, e quando teve sede, deu de beber, e quando era estrangeiro, hospedou. Hoje no nosso país nós temos tantos imigrantes. Eu trabalho com venezuelano, trabalho com haitiano, nós ajudamos aqui muitos venezuelanos aqui, nessa crise que teve na Venezuela. Centenas e centenas de venezuelanos. E aqui, na nossa cidade, onde eu estou, muitos foram hospedados em casas de apoio. Muitos foram hospedados, conseguimos moradia para eles. Alguém pode dizer, não tem estrangeiro? Tem. E muitos de nós também já fomos estrangeiros aqui no Brasil. Tantos italianos que vieram para o Brasil, tantos paraguaios que vieram para o Brasil, tantos japoneses que vieram para o Brasil, tantos espanhóis que vieram para o Brasil, alemães que vieram para o Brasil. Quantas pessoas não vieram para o Brasil como estrangeiro? E muitos hoje não reconhecem, mas se for olhar lá atrás, ele veio também. Os seus pais, os seus avós também vieram para o Brasil e foram hospedados aqui. Mas agora, quando precisa hospedar alguém, eles acham ruim. Eles acham que nós não podemos hospedar, não podemos ajudar. Se está na Bíblia, como é que nós não vamos fazer o que está na Bíblia, na palavra de Deus? E a Bíblia diz, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede. Você sabia que morre a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome no planeta? A cada 4 segundos, enquanto eu estou falando aqui com vocês, está morrendo alguém de fome no mundo. E por que ninguém nunca se mobilizou? Porque a fome, ela não é transmissível. A fome não entra na casa do político. A fome não entra na casa dos poderosos. A fome não entra na casa dos grandes líderes religiosos, fariseus. Muitos são fariseus, hipócritas. Eles falam, mas nunca faz nada para fazer nada para ajudar ninguém. Agora,
Agora é a hora de nós vermos quanto foi investido para tirar esse povo da fome. Por que esse vírus aí entrou na casa dos políticos, entrou na casa dos ricos? Esse vírus aí, ele atingiu a classe rica primeira, e ele não tem dó, vem na casa de Faraó e mata o primogênito. Sabe por quê? Para provar que ninguém tem mais poder do que Deus. Agora, eles estão querendo parar o país. Não vai adiantar, pode parar o mundo inteiro, pode parar. Se não se arrepender e praticar a palavra de Deus, não vai ter cura. Pode clamar, pode se cortar, pode subir nas pedras. Se o altar estiver quebrado, não tem resposta de Deus. Elias, primeira coisa que ele fez, ele foi e consertou o altar. O altar tem que estar consertado, meu amigo. E uma das coisas que nós temos que consertar no Brasil, as nossas lideranças evangélicas, é isso daqui, ó. Porque tive fome e deste-me de comer. Porque tem pessoa que não reparte o pão. Ele quer ficar só para ele. Ele é guloso, ele joga fora o pão. Ele coloca lá para o cachorro comer. Ele coloca lá para o coletor de lixo levar embora. Mas ele não reparte o pão. Ele não reparte a água, ele não reparte. Ele prefere ver as pessoas morrendo de fome. Mas agora eu quero ver. O coronavírus é um vento que Deus enviou da China. Deus é que enviou o coronavírus para o Brasil. Porque se Deus não quisesse, Deus não permitia ele entrar aqui. Mas é para esses grandes saber. É para esses grandes aprender a valorizar os profetas de Deus. Valorizar os pequenos. Valorizar quem está embaixo. Agora eu quero ver quantas pessoas criticando aí, Renato Vieira, Jorge Luiz, quantas pessoas criticando aí, falando aí, não precisa. Por que não precisa? É agora que eu quero ver. Vamos ver se nós vamos repartir o pão. Se todo mundo está parando, se as igrejas estão parando, se os comércios estão parando, eu quero ver. Então vamos dividir o nosso pão com todo mundo. Vamos ser igual, todo mundo igual. Vamos repartir o pão, vamos fazer esse povo parar de morrer de fome, tá bem? Vamos dividir a riqueza desse povo. Quem tem aí muito dinheiro, vamos dividir, vamos alimentar os pobres. Vamos comprar roupa para quem não tem. Vamos dar de comer, vamos hospedar os estrangeiros, os moradores da rua, os mendigos que estão na rua. Vamos alimentar eles, vamos colocar eles no lugar. Vamos fazer isso. Os políticos não querem fazer isso não. Viu? Esse povo que quer parar o Brasil aí, eles querem parar o Brasil, mas é por causa de outro motivo. Não é por causa de vírus não, é porque o vírus entrou na casa deles. Entrou na casa deles, é um juízo de Deus. É um juízo de Deus. Se Deus quiser que o coronavírus entra e mata meio população, vai matar. Não adianta. O nosso propósito é espiritual. A nossa prática é espiritual. É no meio do caos que nós temos que agir. Que igreja é essa que não entra no problema das pessoas? Você é crente? Você é crente? Eu estou vendo tanta pessoa falar, e a igreja não é as paredes, sou eu. Mas não é as paredes que vai alimentar os famintos, não. Não é as paredes que vai dar a água para o sedento, não. Não é as paredes que vai fazer o jejum verdadeiro que agrada a Deus. Não vai orar. Não, claro que não. E por que nós que somos a igreja, por que nós estamos dormindo dentro de casa então? Por que nós então estamos dormindo se Deus está falando para nós? E Ele é o nosso socorro. Se nós estamos no meio do caos e Deus está mandando nós profetizar, você vai dar comida quando tem fome.
Você vai orar pelos doentes quando existe doença. Se não existisse coronavírus, então não precisa de igreja orar, não precisa de pastor orar. Se não tem doença, se não tem problema, Jussara Dantas, Claudete, Noêmia, para que nós vamos orar se não tem doença então? Jesus disse que nós deveríamos então. Adoeci, visitaste-me. Hein? Se não tem doente, para que nós vamos então orar? Ou nós estamos esperando o mundo ficar mil maravilhas? Isso é ilusão. Isso é um pensamento errado. Pensamento bíblico errado. A Bíblia diz que quem vai entrar no reino de Deus é aquele que alimenta os famintos, é que dá de beber ao sedento, é o que hospeda o estrangeiro, que veste o nu. Quantas pessoas que não tem uma roupa para vestir? Não tem. Será que tem, pastor? Claro, eu estou dizendo que eu sei, eu estudo sobre isso. Morre uma pessoa a cada 4 segundos no planeta Terra. Está morrendo. Nesse momento tem gente morrendo de fome. De fome. Cadê o povo que está dizendo aí? Cadê? Hein? Vamos se unir então. Cláudio Marques. Aleluia. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos? Quando te vimos? Quando te vimos, Senhor, com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Nem eles sabiam. Presta atenção que quem faz, ele não faz para ser reconhecido. Nem eles sabiam. Eles perguntaram: mas nós nunca te demos nada de comer, Senhor? Nós nunca te demos nada de beber? Quando é que nós te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Preste atenção que Jesus se manifesta na vida dos pequeninos. Está na Bíblia. Isso aqui não é comédia não é invenção não. Quem vai entrar no reino de Deus, quem vai entrar no céu, são aqueles que praticam boas obras, que alimentam os famintos, que dá roupa para os que estão nus, que ajuda, que visita, que ajuda, ora pelos enfermos. São aqueles que hospedam os estrangeiros. Está na Bíblia. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo eterno é eterno. A palavra eterna é não tem fim. Nunca mais vai ter fim. Nunca mais vai ter fim. Então vale a pena, meu irmão, vale a pena você prestar atenção. Que evangelho você está vivendo? Quais são as suas práticas? Viu? A Bíblia diz que aqueles que não vão entrar no céu, não entrará no reino de Deus também os efeminados, os que se prostituem, os roubadores, os viciados. Está escrito. Mas aqui também, sabe quem é essa classe aqui? É os que não roubam, é os que não fumam, é os que não se prostituem, mas eles não praticam a misericórdia, eles não praticam a boa obra. Esses aqui é aqueles que se dizem crentes, é aquele que se dizem crente, mas na hora de realizar boas obras, de fazer acontecer, eles não fazem acontecer. Lembra daquela parábola que Jesus fez a grande ceia e ele pediu para convidar
convidar os seus amigos para a ceia, e ele convidou um, disse o quê? Que tinha comprado um campo, ele comprou uma terra. O outro disse que comprou duas juntas de boi, não é? Uma junta de bois. E o outro disse que tinha casado e não podia ir. Mentira! Mentira! Eles não queriam ir por quê? Porque eles sabiam, aquele que comprou o campo, ele sabia que aquele dinheiro que ele comprou o campo era para eles ajudar na grande ceia, era para ele ajudar na festa, mas ele não ajudou. Aquele que comprou a junta de bois, era para ele trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas ele não trouxe. Aquele que casou, quem é que casa e não quer que faça uma festa para ele? Quem é que casa e não quer ir para uma festa? Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Esses são os avarentos, hipócritas. São pessoas que têm o dinheiro e eles não querem investir no reino de Deus. Eles não querem investir na obra de Deus. Eles não querem investir para alimentar os famintos. Eles não querem investir. São os avarentos. E sabe o que Deus disse? Mesmo assim eu faço uma festa. Sabe para quem o Senhor fez aquela festa? E ele falou: manda chamar os pobres, manda chamar os aleijados, manda chamar aqueles que não têm condição nenhuma. Fala para eles que eu não dependo do dinheiro de quem comprou campo, eu não dependo de dinheiro quem compra junta de boi, eu não dependo do dinheiro de quem casa. Se eles não querem ajudar, tem uma notícia: Deus vai levantar sempre e vai fazer sempre. A obra de Deus nunca vai parar. Sempre vai ter os benditos do meu Pai, os benditos de Deus, os bem-aventurados, os que vão entrar no reino de Deus. Eles vão entrar pelas portas. Sabe por quê? Porque eles se entregaram tudo que eles podiam entregar. Eles não reteram a parte da herança. Eles não foram avarentos. Deus está dizendo: Deus não precisa do teu dinheiro para fazer festa. Deus não depende do teu dinheiro para alimentar os pobres. Porque tem pessoa que fala assim: se eu não ajudar, se eu não comprar uma cesta básica aqui, os pessoas vão morrer de fome. Vai nada, rapaz. Sabe quem vai morrer eternamente no fogo? Vai ser você, que teve condição de ajudar e não ajudou. Teve condição de alimentar os pobres e não alimentou. Teve condição de dar água para o sedento, de hospedar o estrangeiro, de fazer alguma coisa para o reino de Deus e não fez. Esse vai para o castigo eterno. Por isso que fala castigo eterno. Sabe por quê? Porque ele vai receber justamente o seu castigo. Porque quem faz alguma coisa boa, ele recebe galardão. Mas quem faz coisas erradas, ele recebe um castigo. Então, ninguém vai ser condenado enganado. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai receber castigo errado. Não, você vai receber segundo as obras, segundo as obras. O galardão vai ser dado segundo as obras também. E o castigo eterno vai ser dado também segundo as obras más, erradas. Porque as pessoas tiveram condição de fazer e não fizeram. Quantos pastores vão receber esse castigo eterno aqui? Por quê? Porque receberam uma oferta para alimentar a viúva, o pobre, o estrangeiro, para ajudar, e eles pegaram o dinheiro e investiram em mansões, investiram em carros importados, eles investiram em casa na praia, eles investiram muitas vezes tantas coisas erradas, deixou o missionário morrer de fome, passar dificuldade, passar sede, passar privação, e eles vivendo uma vida de reis, de luxo. Mas vai acontecer como aconteceu naquela parábola do rico e Lázaro. Lembra do rico e Lázaro? Que o rico, ele morreu e Lázaro também morreu. O rico, ele recebe o nome de rico. Nem nome não tem. Lázaro era um mendigo. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Mas o rico morreu e foi levado pelos demônios, foi levado pelos anjos das trevas. Ele foi levado para um Hades, para um inferno. E lá no inferno, o rico reconheceu Lázaro. E ele disse: olha lá, pai Abraão, manda ele molhar a ponta dos dedos e colocar na minha língua aqui, ó, porque eu estou em tormento, eu estou atormentado aqui. E ele viu e reconheceu Lázaro. E o pai Abraão disse: em vida você viveu a sua vida regaladamente, na sua vida você viveu bem, não foi? E Lázaro, ele viveu uma vida de privação, mas ele foi fiel a Deus. Então, meu irmão, olha, a eternidade nunca vai se comparar com 70, 80, 100 anos. Na terra tem muitos grandes que vão ser condenados para o inferno. Vai ter muitos pequeninos irmãos que vão receber a vida eterna. Já fala vida eterna e morte eterna. Por quê? Porque quem vai para o céu, ele vai ter eternamente a vida. Porque a vida é aquilo que nós fazemos de bom, é aquilo que nós vivemos. Eu sei que muitos passaram perto da morte, como eu passei, Catarina, Nelson, Jaqueline, Dutra, e a morte é algo tremendo, é algo terrível. A morte é algo que nós, quando vemos a morte, nós se desesperamos, nós passamos um momento difícil, e esse sentimento vai ser eterno no inferno, não vai ter volta, Eu levei um susto aqui, eu tô falando da morte aqui do inferno, parou, que travou, deu um pane aqui no computador. No inferno não vai ter volta, não vai ter como perdoar, não vai ter como dizer assim: eu vou voltar a fazer as obras, vou voltar a fazer a vontade de Deus. Não vai ter como fazer mais a vontade de Deus. Quando morre, acabou. Eu trupiquei aqui, bati a cabeça, morri. Não vai ter mais como voltar atrás. Não vai ter como mais voltar e pedir perdão. Não vai ter como mais voltar e fazer boas obras. Não vai ter como mais voltar e falar: Senhor, agora eu quero te servir. Sabe qual é a nossa oportunidade? É hoje. A sua oportunidade Deus está te dando agora. Deus está te dando a oportunidade agora para nós todos refletir. Inclusive, esse vírus que está aí assolando o mundo inteiro, é para nós termos um pouco de consciência e dizer: Senhor, eu entendo que eu preciso, Senhor, eu preciso me arrepender, voltar a praticar a tua vontade, voltar a praticar o teu propósito na terra. Então, meus irmãos, preste atenção. Quem é que vai para o castigo eterno? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Por isso, irmão, que esse negócio de esquerda aí, esse povo da esquerda aí, que tá aí tudo, esse povo que é do comunismo, lá na China, eles estão perseguindo as igrejas e depois eles querem culpar a igreja ainda. Quer culpar a igreja, que é culpa da igreja que contaminou não. Eles não acreditam em nada que esse povo escreve, não. Comunismo, irmão, eles são contra o evangelho, são contra a pregação do evangelho, são contra a igreja, eles perseguem, eles matam os cristãos, eles acusam os cristãos falsamente, viu? E esses, então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Esses da esquerda aqui vão ser aqueles que vão ser apartados, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, viu? Os que estiverem à esquerda são aqueles que eles poderiam ajudar, poderiam praticar boas obras, poderiam abençoar as pessoas, mas eles não fazem. Eles sabem criticar, eles sabem
fazer rebelião. Eles querem fazer rebelião, eles querem fazer tudo contra, mas eles não querem se envolver. Então, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então presta atenção que o inferno é preparado para o diabo. Para o diabo. E os anjos, quer dizer, os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus, que eles quiseram apoiar um pensamento errado de um dos anjos. Pode ver, irmãos, que Deus deixou o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio desde o início. Deus deixou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher. Nós não somos como máquinas, não, que ligam a máquina, programa, a máquina vai, para. E não, nós somos pessoas, seres humanos. E nós temos a nossa decisão, o poder de decisão está na nossa mão. Você tem o poder de escolher ir para o céu. Você tem o poder de escolher fazer a obra de Deus da maneira correta. Você tem o poder de fazer coisas tremendas no reino de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem o poder de fazer isto. E por que muitas vezes nós não fazemos? Por que muitas vezes nós não fazemos isso? Por que muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus quer que nós façamos? Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você acredita, se você crê que Deus ele está requerendo algo a mais da sua igreja, você está indo pela Bíblia. E eu estou provando aqui que quem não faz a obra social, quem não alimenta os pobres, quem não dá, quem não veste os pobres, quem não hospeda os pobres, quem não visita os enfermos, quem não ora pelos enfermos, eles não terão parte do reino de Deus. Não vão ter parte do reino de Deus. Olha o que está escrito aqui: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me visitastes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E não estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, meus irmãos, eu queria trazer essa mensagem hoje de alerta, de reflexão sobre a vida eterna e o castigo eterno. O castigo eterno vai ser para aqueles que não realizam a vontade de Deus, que não fazem a obra de Deus, que não se esforçam em servir a Deus, que contrariam toda a palavra para se beneficiarem. São pessoas que não conseguiram renunciar a si mesmo. Karina Rodrigues, Maria Inês, Noêmia, Maria Luísa, Josimari Prestes, Nelson Lima, Manaí Rocha. Deus abençoe, Manaí. São pessoas que não conseguem
renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. É fácil você seguir a Jesus? Não, não é fácil. Claro que não. Mas se quiser ir para o céu, tem que ser assim. Está escrito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então seguir a Jesus significa fazer o que Jesus fez. Observe o que Jesus fez. Observe com quem Jesus se relacionava. Beatriz Gomes, Mael Carreiro. Observe qual era o propósito de Jesus. Jesus está escrito em Lucas capítulo 4. Leia na sua Bíblia. Lucas 4, capítulo 4, versículo 18. Ricardo Pereira, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, Ricardo. Um grande abraço. Paz do Senhor. Beatriz Gomes de Oliveira. Todos vocês que estão entrando aí, aqui da Uana. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço. Deus abençoe os irmãos aí aqui da Uana, Miranda. Todos vocês aí da região aí de Sidrolândia. Toda essa região em Maracaju. Preste atenção, Fernando Silva, que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os ricos, não os pobres. Preste atenção que Deus ungiu a Jesus para evangelizar os pobres. Está escrito em Lucas 4,18. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos que estavam presos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou provando biblicamente que a vontade de Deus é que nós evangelizemos os mais necessitados da terra. Beatriz Gomes, lá do Paraná, Deus abençoe. Deus abençoe. Os mais necessitados, Paraíso do Norte. Tem meu cunhado aí em Paraíso do Norte. A irmão Moisés Torales, aí meu cunhado, aí do Paraíso do Norte. Deus abençoe vocês aí, todos vocês. Já estive aí pregando a palavra e Deus nos abençoou tremendamente aí. Noêmia Faustino, preste atenção que muitos não querem olhar para os pobres, mas Jesus olha para os pobres. Jesus olha para os pobres. E muitos não dão atenção. Muitos não querem dar atenção a esse tema, principalmente aqueles que têm uma condição maior. A maior dificuldade não é você receber uma ajuda, uma doação dos pobres, você sabia? Walter Santos, Deus abençoe. A maior dificuldade é você receber uma doação do rico. Sabe por quê? O rico, ele não quer compartilhar, ele tem e sempre quer mais. Ele sempre quer mais, porque o coração dele está naquela riqueza. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia disso. Então, a Bíblia, ela é muito clara, irmãos. Ela é muito clara. A Bíblia diz que o Senhor, ele chamou aqueles que não são, para confundir os que são. Deus nos escolheu. Quantos de nós não tínhamos condição alguma? Porque o pobre também não é só aquele pobre
de dinheiro, ele é o pobre de espírito também. Ele é o pobre da necessidade de Deus também. Porque muitos de nós estávamos praticamente mortos, estávamos no pecado, estávamos no vício, nas drogas, no crime. E Jesus nos resgatou de lá. Jesus nos tirou da nossa condenação. A sentença estava sobre nós, era nós que íamos morrer. Jesus veio e morreu por nós. Ele pagou o preço e nos comprou. Nós podemos dizer que nós somos ricos espiritualmente dizendo. Por quê? Porque a nossa pobreza foi satisfeita por Jesus. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que é pobre de dinheiro, mas ele tem Jesus, ele é feliz, ele é alegre, ele é contente, ele tem certeza da salvação, ele prega o evangelho. Se ele tem dois pacotes de arroz, ele divide um pacote com a outra pessoa. Agora, quem é que tem condição grande que vai dividir o que ele tem na metade? Por isso que Jesus diz: se você tem 2 túnicas, dê uma para alguém. Então, nós precisamos entender o verdadeiro significado do evangelho. Só quem tem amor é que pode dar amor. Se nós não temos, nós só damos aquilo que nós temos, ninguém dá o que não tem. Se aquela pessoa que está em desespero, em angústia, ela recebe paz de você, quando você diz a paz do Senhor, meu irmão, é porque você tem a paz para dar. Você só pode dar aquilo que você tem. Quando você ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, elas só são curadas porque você tem o dom de orar e curar as pessoas. E Jesus só vai dar o dom para quem é útil. Deus não vai dar o dom para quem não ora pelos enfermos. Para que Deus vai me dar o dom de curar as pessoas, se eu não oro por cura? Se eu vejo o doente e continua doente? Hein? Para que a igreja existe aqui na terra? Para que a igreja existe aqui na terra? Se nós não temos outra função a não ser pregar o evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo, é uma ordem. A igreja só existe na terra para pregar o evangelho. E sabe como nós pregamos o evangelho? Através da fé, da palavra e através das nossas obras também. Ninguém vai dizer para a pessoa que está com fome: olha, Deus te abençoe, e não vai poder dar um prato de comida para aquela pessoa. Ninguém vai poder dizer que Jesus está na tua vida, Jesus te abençoe, mas você precisa praticar, você precisa ter a prática das boas obras também. Ou seja, Jesus precisa materializar a nossa fé através das nossas atitudes. As nossas ações comprovam a nossa fé. Se você tem boas obras, elas vão comprovar a sua fé em Jesus. E se você tem mais obras, elas vão comprovar que a sua fé é falsa, é morta. Por que tem pessoas que dizem: ah, eu sou crente, e as pessoas dizem assim: crente como aquele ali? Eu nunca quero ser crente como aquela pessoa. Por que tem pessoas que eles não querem ser crentes? Porque eles veem a vida de um cristão, eles veem práticas erradas. Ele não está vendo a fé da pessoa, ele está vendo as práticas daquela pessoa. E as práticas daquela pessoa vai levar ele a ter uma fé em Jesus ou não. É por isso que nós somos chamados de luz do mundo. Por que luz do mundo? Porque as pessoas, quando chegam perto da luz, elas se tornam visíveis, as coisas se tornam visíveis. O que está encoberto vai passar a ser visível. Deus quer nos usar para trazer
a manifestação do amor de Deus na prática. Deus podia falar assim: eu amo você, meu filho, mas o que Jesus fez para provar que ele nos ama? O amor de Jesus foi provado na prática. O que ele fez? Ele desceu do céu, ele se humilhou, ele esvaziou-se da sua glória, nasceu da Virgem Maria, ele nasceu, viveu, ele provou que é possível viver aqui na terra sem pecar. Ele provou aqui que como homem ele venceu o pecado, ele venceu a tentação. Lembra que o diabo colocou ele lá, o Espírito levou ele e o diabo tentou Jesus lá no pináculo do templo, mandou ele transformar pão em pedra, pedra em pão, mandou ele se lançar de lá de cima, se suicidar. O diabo tentou fazer Jesus se suicidar. A tentação do diabo foi: transforma esses pão em pedra, essas pedras em pão, melhor dizendo. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que vem de Deus. Então, ali o diabo tentou Jesus com a palavra. Ele diz: olha, se tu me adorares, eu vou dar todo esse reino, eu vou dar essa fama. Quantos crentes se vendeu para maçonaria, pastor, irmão, se vendeu para bruxaria, para feitiçaria, se vendeu para um evangelho falso, um evangelho de engano. Vai chegar a conta, eles vão ter que pagar a conta. Eles se venderam, têm riqueza, têm fama, eles têm poder, mas pisaram, eles traíram Jesus. Eles estão adorando ao diabo, não estão adorando a Deus, não. Pode ser que alguns usem o nome de Deus. Tem tantos que vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, afastai-vos de mim. Não se venda, homem de Deus, mulher de Deus, continue praticando as boas obras. O diabo falou para Jesus: não está escrito, dar a ordem aos teus anjos e eles vão te guardar de todo mal? Ele usou o Salmo 91 e Jesus disse: para trás de mim, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quantas pessoas têm cometido suicídio? Pessoas até crentes, até pastores. Sabe por quê? Porque não conseguiram vencer a tentação do diabo, não conseguiram vencer as suas dificuldades, os seus limites. Mas hoje Deus está dizendo para você: se você quer entrar no céu, pratique boas obras, manifesta a tua fé através das tuas obras. Eu preciso manifestar a minha fé com as minhas obras. A fé, só a fé, dizer eu sou crente, eu sou religioso, é uma religiosidade falsa. Muitos, é como aqueles homens lá que queriam apedrejar aquela mulher, quando ela foi pega em adultério, levaram até Jesus, e Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe por quê? Eles queriam apedrejar aquela mulher, mas eles estavam em pecado. Assim também tem muitas pessoas pregando, mas eles não vivem o que estão pregando. Eles estão às vezes não estão no adultério, mas eles estão em outros pecados. E esse pecado aqui da omissão, de não dar de comer ao faminto, de não dar de beber ao sedento, de não alimentar os pobres necessitados, de não vestir os que estão nus, de não hospedar os estrangeiros, de não orar pelos enfermos. Esse pecado aqui
é um pecado que muitas pessoas vão cair nele. Muitos crentes vão ser condenados porque não praticaram essas obras que Jesus pediu. Porque senão não estava escrito aqui. Jesus podia colocar outra coisa, então. E esse exemplo aqui é um exemplo de salvação, sim. Alguém pode dizer, mas isso aí não é para salvação. Está escrito que vai entrar os que praticam e não vai entrar no paraíso, no céu, no reino de Deus, na herança de Deus. Os que não praticam vão para o castigo, vão para o inferno. Está escrito aqui. Então alguns podem dizer assim, o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se arrepender. E começar a fazer. Pessoas que têm recurso, têm condição e não fazem, tá pecando. E esse pecado é um pecado grave, tanto como adultério, tanto como homicídio, tanto como o assassino, a pessoa lá que roubou. Esse pecado é um pecado terrível também. É o pecado da omissão da prática cristã. Você está negando a Jesus quando você não socorre o faminto, quando você não socorre o necessitado. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Jesus, ele não precisa para ele fazer festa, para a salvação de almas. Lembra que o pai, quando o filho gastou tudo que ele tinha no mundo. Quando o filho pródigo voltou, o pai do filho pródigo estava esperando ele. E lembra que o pai do filho pródigo, ele não quebrou não, porque ele deu a parte para o filho dele. Ele tinha o quê? Até um bezerro cevado. O que era o bezerro cevado? O bezerro pronto, preparado para fazer uma festa. Deus tem sempre pronto o seu bezerro cevado para fazer uma festa quando um pecador se arrepende. Deus nunca vai precisar do dinheiro de ninguém para salvar a alma. Não. É como naquela ceia. Se a pessoa quiser ajudar, ele vai estar ajudando para a própria salvação. A própria salvação. Não vai pensar que você vai mudar o quadro. Não, é para a sua própria salvação. Tem pessoa que pensa assim, eu vou conseguir salvar muitas pessoas fazendo isso. Você vai estar se salvando você mesmo. A sua salvação depende de você. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o pecado. Esse versículo aí é um versículo muito forte, está em Tiago 4,17. O que pode fazer o bem e não faz, está pecando. E o pecado é o quê? O que é o pecado? O pecado é o que vai nos tirar do céu. Então, se a pessoa pode ajudar um necessitado e não ajuda, ele está pecando e o pecado vai levar ele para o inferno. Então, meus irmãos, hoje eu quero concluir essa live convidando você a fazer parte desse ministério. Qual ministério, pastor? Do ministério da misericórdia. Ajudar, socorrer. O ministério do amor. Compartilhe com as pessoas aquilo que você tem. Compartilhe com as pessoas aquilo que você tem. Pode ver que não é só comida e bebida que Jesus falou. Jesus falou da visita também. A visita, alguém precisa de dinheiro para visitar alguém? Claro que não. Você precisa de dinheiro para orar por alguém? É claro que não. Você precisa de misericórdia, você precisa de amor. Deus te deu isso. Então alguém pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar a cesta básica, eu não tenho dinheiro para ajudar o pobre, para compartilhar, mas você tem amor? Você tem misericórdia? Você pode entrar também com a sua misericórdia. Você é voluntário para casa? Você é um voluntário na obra de Deus? Tem pessoas que vai dar o alimento, mas vai precisar de alguém para ajudar a levar o alimento lá na pessoa que precisa. Vai precisar de alguém para fazer a oração pelaquela família que precisa. Vai precisar de alguém para colocar, arrumar, organizar as coisas. Você pode participar dessa obra.
eu quero convidar você. Nós estamos numa grande campanha de misericórdia e amor. E eu quero convidar você para você fazer parte. Eu estou fazendo parte de um instituto. Na verdade, eu sou diretor de um instituto. E esse instituto ele está fazendo a arrecadação de muitas cestas básicas. Nós temos uma casa de recuperação de pessoas que são usuários de droga, que precisam da ajuda. Nós temos pessoas que são imigrantes, que precisam de ajuda. Tem tantas coisas que nós podemos fazer, irmãos. Tantas coisas que nós podemos fazer. Nesse momento agora que nós estamos vivendo esse caos na saúde, nós precisamos de voluntários para ajudar nesse propósito também. Então, eu quero convidar você a fazer parte. Tá bom? Se você quiser participar, começar a fazer alguma coisa hoje para Deus e falar assim, eu não sei como fazer, eu posso te orientar, eu tenho condição, eu tenho projeto, mas me falta às vezes recursos, mas nós vamos devagar, mas nós não vamos parar não. E tem uma coisa, Deus não precisa a pessoa fala, eu tenho, mas eu não vou ajudar. Então, não precisa. Quem tem e não quer ajudar, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer a festa da mesma forma. Deus vai fazer a festa e vai convidar os pobres, e vai convidar a quantidade sem limite. Vai falar, pode trazer todos que estão no beco, nos valados, todos os lugares. Nelson Lima, glórias a Deus, eu quero ser fiel, me ajuda a compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem me dado. Isso é coisa tremenda, irmão, viu? Coisa tremenda. Deus vai suprir a necessidade. Muitas pessoas, eu vou contar um testemunho aqui, porque às vezes alguém pensa, o pastor está falando um negócio aí que ele não vive. Olha, eu vivo pela fé, eu saí das drogas, com 19 anos de idade. Jesus me salvou e me libertou das drogas, do crack, da cocaína, do crime. Jesus me libertou das drogas com 19 anos de idade. Eu comecei a servir a Jesus e voltei a estudar. Me formei, me graduei, fiz um mestrado, dei aula de 2007 até 2015. Dei aula na Universidade Estadual. E um dia Deus falou para mim sair da universidade. Eu ganhava 7 mil reais como professor da universidade. Eu podia continuar a minha carreira na universidade. Eu podia continuar fazendo concursos. Eu podia entrar no doutorado. Eu tinha feito 3 disciplinas como aluno especial no doutorado. Eu tenho formação acadêmica. Mas Deus mandou eu sair de lá. E muitos me chamou de louco, me chamou de maluco, que eu estava ficando doido, que eu não podia parar de dar aula, que eu era professor, que eu tinha uma carreira, eu tinha um futuro. Mas Deus me chamou para mim sair de lá. Deus usou várias pessoas para falar, você não vai viver mais disso, você não vai trabalhar mais para o homem, você vai trabalhar para mim. E eu estou desde 2015 servindo a Deus. E não só eu tenho vivido da providência de Deus, mas nós temos ajudado centenas de pessoas mensalmente. Nós temos alimentado mendigos, moradores de rua na madrugada. Nós temos ajudado estrangeiros. Isso é uma parcela pouca. Temos ajudado pessoas a se recuperar das drogas, dos vícios. Então tudo isso, alguém pode dizer assim, mas o pastor está falando coisa que... Não, eu posso dizer, porque eu faço, minimamente eu faço. Alguma coisa, eu sei que tem muita coisa que dá para me fazer, melhorar. Mas eu procuro fazer. E eu estou pregando isso hoje porque Deus colocou no meu coração pregar isso hoje. Porque as pessoas estão preocupadas, quantas pessoas estão morrendo com coronavírus.
Por que as pessoas não preocupam com quantos drogados estão morrendo nas drogas? Por que as pessoas não se preocupam? Quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas estão morrendo de outras doenças, outras enfermidades? Por que nós não trabalhamos para mudar essa realidade? Por que nós não trabalhamos para mudar essa realidade? Se agora que Jesus está colocando no nosso coração, o Senhor está falando conosco, Deus está despertando nós para buscarmos a Ele, e nós precisamos manifestar também o amor, porque o amor e a misericórdia vai fazer com que muitas pessoas tenham materializada a sua fé, e vai fazer também com que muitas pessoas eles sejam pessoas que não vão ser salvos. A sua salvação não vai ser comprovada, vai ser queimada no fogo e vai achar indigno de entrar no céu por causa das más obras, porque o Senhor diz: apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Então quer dizer, quem tem práticas de iniquidade não vai entrar no céu, não vai entrar no céu. Deus é tão ruim assim, pastor? Deus fez o diabo, Deus fez os demônios sair lá do céu. Por quê? Porque eles não valorizaram, eles escolheram ser contra Deus. Então muitos vão para o inferno porque eles escolheram se prostituir, eles escolheram ser corruptos, eles escolheram ser ladrão, eles escolheram ser usuário de droga. Mas nós, como igreja, nós escolhemos salvar essas vidas, tentar socorrer os necessitados. Nós somos a igreja que foi colocada na terra para salvar essas pessoas. Então, se elas não querem, de fato não querem, isso não pertence a nós. Mas nós precisamos pregar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo também, do juízo. Mas quem é que prega a palavra? Somos nós que vamos pregar. Nós é que vamos pregar o evangelho. Não vai ficar esperando os anjos vir pregar, porque os anjos não vão pregar. Deus deu essa autoridade somente para a igreja, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E só vai acabar, só vai aplacar esse mal quando nós nos arrependermos e voltarmos a realizar as obras, as primeiras obras. Lembra que Deus disse lá para aquela igreja, né? Que eles precisavam voltar para as boas obras, as práticas, primeiras obras, né? Então, primeiro amor, nós precisamos voltar para o primeiro amor. Eu vou pregar um dia desse. Que Deus abençoe, irmã Cristiele, Claudete. Eu vou concluir essa live agradecendo a Deus, tá bom? Deus abençoe, irmã Cristiele. Deus abençoe os irmãos do Jardim Flórida, da Assembleia de Deus, do Flórida, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu precisava perguntar nesse momento se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Você até agora, você não se preocupou com a sua vida eterna. Você pensa que você vai continuar assim e no final Deus vai ter misericórdia de você. E a misericórdia de Deus, ela está estendida no amor de Deus. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Presta atenção, que deu. Então, Deus, a prova do amor de Deus foi dando o seu Filho amado. Deus não deu o pior, Deus deu o melhor que ele tinha. Deus deu o único filho que ele tinha. Então nós temos que dar o melhor para Deus, nós temos que dar a nossa vida. Jesus deu a vida dele por nós, ele se entregou por nós e nós temos que se entregar por ele. É vida por vida. Ele entregou a vida dele por nós e nós temos que entregar a nossa vida para ele. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode
escrever aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus, quero voltar para Jesus, quero voltar para Jesus e quero ser salvo, quero voltar a praticar as boas obras, viu? Porque não tem esse negócio não que a salvação é pela fé. A salvação, ela é através da fé, pela fé, mas a nossa fé precisa ser manifesta todo dia, hein? Através das nossas obras. Quer dizer então que hoje eu aceitei Jesus, vou continuar traficando droga? Eu vou continuar no crime? Vou continuar usando droga? Então, fui salvo e acabou? Negativo. Eu preciso mudar minhas obras. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Preciso me arrepender e mudar minhas obras. Preciso praticar o bem. Preciso praticar o bem. Então, nós precisamos aprender isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Se você quer, coloca aí: eu quero aceitar Jesus, quero voltar para Jesus. Você quiser contribuir para o nosso projeto, nós vamos iniciar uma campanha de arrecadação de alimentos, cestas básicas, para nós ajudarmos no projeto de recuperação, e vamos também começar para ajudar os imigrantes e pessoas necessitadas, viu, da nossa cidade. Então, se você quer contribuir, você pode colocar aí: eu quero contribuir, manda isso, eu vou mandar o meu WhatsApp, vou colocar aí depois ali em cima, tá bom? Para quem quer contribuir, você fala comigo, particular, eu vou te esclarecer como você pode ser um ofertante, contribuinte desse trabalho, tá bom? Nós temos um trabalho muito forte. Você pode entrar aí na nossa página do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Humanitário AION, Instituto AION. Esse instituto presta um trabalho voluntário e sem fins lucrativos, tá bom? Se você quiser contribuir com o nosso instituto, você pode contribuir também, tá bom? Eu vou deixar o meu telefone celular em cima depois do vídeo, quando terminar, e você pode mandar. O meu celular é 67 067 999 39 36 39. Então você pode voltar depois desse vídeo e marcar. Depois que terminar a live, você pode voltar no final dela aqui. Você vai ter o número que eu estou passando aqui: 067 067 999 39 36 39, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe toda a nossa igreja, e eu creio que muito em breve nós já estaremos voltando a congregar no templo. Porém, ainda não foi nada declarado aqui na nossa cidade de Dourados acerca da liberação dos cultos em templos. Estamos aguardando decretos da prefeitura municipal estarem em concordância com o decreto federal, presidencial, tá bom? 999 39 36 39, isso. Esse aí é o meu número celular, tá bom? Obrigado, Claudete. Deus abençoe. Os irmãos que não tem o meu número do WhatsApp, é esse número aí que a Claudete acabou de postar aí, tá bom? Vocês podem mandar uma mensagem, contribuir com uma cesta, 2 cestas básicas. Você pode contribuir da maneira que você sentir. Você pode ser um mantenedor da nossa casa de recuperação, da nossa casa de apoio. Pode ser um mantenedor do instituto, um mantenedor voluntário, com qualquer valor: R$30, R$60, R$100. Você pode ser um contribuinte voluntário, e eu creio que Deus vai te abençoar e não vai deixar faltar nada na sua vida. Nada não vai deixar, tá bom? Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Nelson Lima, Jaqueline Dutra, Claudete. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Eu abençoo a todos. Vou orar finalmente agora, agradecendo a Deus. Senhor, cada um dos teus filhos que ouviu esta palavra, os que estão entregando sua vida para ti, meu Senhor, reconciliando, meu Deus, aqueles que estão fazendo um propósito de serem voluntários na sua obra,
de realizarem, Senhor, a sua vontade, meu Deus, sua prática, Senhor, na, na ajuda material, na ajuda, Senhor, financeira, também, Senhor, na distribuição, meu Deus, de alimento, na distribuição, Senhor, de obras, Senhor, sociais, meu Pai, nessa cidade, nesse país, meu Deus, na área de recolher estrangeiros, as casas de apoio, meu Deus, que nós temos. Meu Pai, nós oramos, Senhor, te glorificamos a todos aqueles que estão ao vivo participando. Abençoe, cura os enfermos, repreende, Senhor, os demônios que têm aprisionado essas vidas, Pai, que tem feito eles, Senhor, sentirem, meu Deus, desesperados, angustiados, sem, meu Deus, sem estarem, meu Pai, Senhor Jesus, fortes, fortalecidos, meu Deus, dê força, dê graça para cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sandra Figueira, tem uma conta para depósito, sim. Tem uma conta para depósito. Tem a minha conta do Banco do Brasil, que é 03913, agência 03913, e conta corrente 46934, dígito 3, Banco do Brasil, tá bom? Essa é a conta. Eu vou colocar o Banco do Brasil e tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é a conta do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Humanitário AION, que eu não tenho de cabeça aqui, mas eu vou passar para vocês, tá bom? Os que tiverem interesse, depois manda no WhatsApp aí. Deixa eu ver aqui com o cartão aqui do Instituto. Vou passar a conta do Instituto aqui para vocês, tá bom? Aqui está, ó, a conta do Instituto, ó. Esse é o cartão, né? Deixa eu ver se tá. Não dá para ler, né? É o cartão do nosso instituto, tá? Eu vou passar aqui para vocês depois. Eu tirar uma fotografia e vou colocar no meu Facebook. Vou colocar a conta, tá bom? A conta Caixa Econômica 05, agência 0562, operação 003, conta jurídica, né? 4722, dígito 9. Depois eu vou confirmar, tá bom? Para vocês e passar inscrito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Vou pedir para minha esposa tirar uma foto, colocar aí na live aí também, ao vivo aí para vocês. Tira a foto aí, vê se coloca aí. Glórias a Deus. O nome da conta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Deus venha abençoar a vida de vocês. Compartilhe a nossa live. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam também compreender o propósito, a chamada, né, da salvação, e poder também ajudar outras pessoas a serem salvas e chegarem no céu. Amém? Deus abençoe. Depois eu coloco para vocês, tá bom? O cartão.